Alô, galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Quem me acompanha sabe que eu não venho comentando esses jogos a ferro e fogo, como se fosse uma tradução do que vai ser o Carioca, né, e etc. Vejo o jogo, ainda mais o jogo de ontem, cheio de alteração, né? Os dois laterais não são os titulares, os dois zagueiros não são os titulares. Cocão não é o titular mais, né? Perdeu. Payet também não, veio jogando Couto. Maxime e Jean David muito menos. E na frente o Verratti titular. Então, não vou comentar um jogo desse. É experiência pro Carille, né? Inclusive, eu tinha feito um cronograma para falar sobre isso, mas vou colocar logo agora porque cabe, né? Houve uma pergunta na coletiva do Carille e o vídeo é sobre a coletiva do Carille, né? Quem perguntou fez a seguinte indagação: o Carioca é um laboratório? É claro que o Carille, né, até uma casca de banana essa pergunta. Se ele fala que é laboratório, crítica, não sabe o que é Vasco e tal. Uma pergunta casca de banana, ele se saiu bem. Não, pô. Nada de laboratório, isso aqui o Vasco quer ganhar e tal. A gente sabe que no fundo é laboratório, né? O Vasco jogava aí uma liderança contra o Volta Redonda, queria ganhar da Portuguesa, né? Muito fraca. E aí vários jogadores reservas, né? É laboratório isso aí. Mas vamos aqui dar umas pinceladas, né? A dupla de zaga jogou ontem, não só pelos dois em si, mas pelo posicionamento, né? O Vasco voltou a ter saídas erradas, né? Dos zagueiros. Novamente vi Souza dando bote fora da área. Zagueiro dando bote fora da área, cria espaço no lugar no qual ele estava e deveria estar, ou deve estar, né? Souza dando bote na lateral direita, criando um buraco na zaga, né? Porque quem era para estar ali era o lateral, ruim de tudo, um volante, né? Mas aí sai um zagueiro, o lateral não vai cobrir o zagueiro e muito menos o volante. Vai ficar um espaço aqui, né? Então, não é só dizer que o Souza errou. Posicionamento, até nesse jogo treino aí, né, de ontem, com reservas e tal. O Vasco deixou a volância ali, né? Deixou chutar muito de fora da área. E teve uma hora que houve um chute de fora da área. O Léo Jardim não foi bem na bola, né? A bola, ao invés de ele botar para fora, ele botou para frente. Não tão para frente, mas não botou para o lado, como diz o protocolo, né? E aí quem estava na marcação, Souza, né? E essa jogada se deu pelo lado esquerdo da defesa. Erro também, erro de posicionamento, né? Então, o zagueiro da direita tem que estar na direita e vice-versa, né? Esses erros têm que ser corrigidos. Ah, mas o Souza e o Lucas Freitas não são titulares. Ok, mas tem que estar de olho isso aí, para não acontecer com jogadores que se dizem, titulares, né? O posicionamento tem que ser correto, mesmo com reservas, né? Então tem que ver isso aí. Posicionamento do Souza, saindo muito da área. Lucas Freitas tem que ficar mais no lado esquerdo, inclusive nos rebotes, né? Deixaram chutar. A zaga deu uma afundada, sempre sobra aqui um espaçozinho ali na entrada da área, chute, e o Souza foi para o embate com o zagueiro pelo lado esquerdo e não o Lucas Freitas, que deveria ter ido, porque era o zagueiro pelo lado esquerdo, né? Bom, Carille também falou o seguinte, né? Não gostei disso não. Os nossos jogadores da frente sofreram muito, blá blá blá. Eu posso dizer isso, mas o Carille não pode dizer que ele é o técnico, tem que resolver, né? Então, se ele sabia de antemão que com aquele time ali, desentrosado, os caras da frente iam sofrer, mexe menos, né? Colocasse pelo menos o Tietê ali no meio de campo, para não ficar tão desentrosado. O Vasco vinha jogando Paulinho, Jair e Tietê. Paulinho, Jair e Tietê. Dos últimos 2 jogos. Aí do nada, tira todo mundo, né? Traz o Cocão, sem jogar como titular já tem um tempinho. E o Hugo Moura, mesmo bem, faz a parte mais para trás, né? Então achei isso aí
um erro, né? Porque dizer que o meio de campo estava desentrosado e os atacantes vão receber menos bolas, isso é claro, né? Ele tem que resolver isso, né? Aquela história, né? O jogo não encaixou, como o Paiva dizia, né? Ficava chateado com o Paiva, né? Hoje nosso jogo não encaixou. O técnico não pode dizer isso, quem tem que dizer é o jogador, né? É o torcedor, mas o técnico tem que resolver. Tá ali para dar alternativa ou soluções, né? Seguindo aqui, mais e outra coisa, ele reclama e tal, que era para estar no meio de o Carille, né? No meio de uma pré-temporada, e que já estamos jogando aí 5 jogos pelo Carioca, né? Um torneio que vale, blá blá blá, é isso aí, né? Ruim para todo mundo, não tem jeito. Outra coisa que o Carille falou também que eu não gostei, cara, e sou sincero, né? Não é porque eu disse que o Carille, para esse time aí tá bom, porque não tem estrela, né? Não tem grandes jogadores de ataque e tal, para ele fazer um time que propõe o jogo, né? E tal. Eu não posso dizer aqui, né? Por exemplo, Jean David. Ele diz lá, claramente, Jean David não é atacante, é meia. Então não adianta colocar ele na frente, por um lado, e o Maxime por outro. Não vai render, não vai render. Então isso aí é uma insistência, é um jogo de palavras pueril, porque se eu sei que ele é meia e coloco ele para jogar como ponta, não vai rolar, né? Acaba não rolando nem por ponta por dentro, nem por fora, né? Inclusive o Carille falou o seguinte, olha, Paê não joga próximo jogo. Por que não joga próximo jogo? Porque jogou o jogo inteiro esse último jogo, ontem, né, contra o Maricá. Isso é fato, né? Quem lembra aqui que tem mais tempo vai lembrar por que o Juninho Pernambucano parou, né? Por que o Edmundo parou? O corpo começa a falhar, irmão. 37 anos, talvez 37 anos, né? Acho que faz 38 esse ano. Não dá, irmão. Eu lembro que o Juninho falava que ele jogava uma partida de futebol, ficava 2 dias com a perna para cima, né? Ainda tomava cerveja em casa para poder parar a dor. Segundo o Juninho, que acompanhava o Juninho. Não, eu tomo 3 latas de cerveja em casa para poder relaxar o corpo, poder dormir, né? Então, ou você bota um tempo cada um, Couto e Payet, ou você bota uma partida cada um, que eu não acho correto, que pode estourar a musculatura, né? E um cara não joga o próximo jogo, não fica nem no banco. Então, exemplo, Payet jogou contra o Maricá o jogo inteiro, não aparece no jogo sábado, vai aparecer no próximo, contra o Fluminense, ou não, né? E vice-versa. Ou então você coloca, reitero aqui, um cara, Payet, o Coutinho, para cada tempo. Senão você não rende, entendeu? Não adianta, a máquina para, 37 anos de idade, o problema é o pós, é a recuperação, né? O cara joga, até consegue jogar, mas depois vem a recuperação. E mais uma vez, né, tem idiota dizendo, né, bota pra jogar, que Paulinho e Jair começaram agora, bota pra jogar e tal, né? Eu não escuto, né, esses idiotas, que são idiotas, né, porque os caras vieram de uma lesão grave, estão começando um trabalho, né, e tem que ser estudado isso. Aí tem babacas que ficam numa faculdade, estudando, numa universidade, para concluir isso, para dar um estudo, e aí vem um cara qualquer, que eu chamo de idiota, fala, não, bota pra jogar, porra, no meu tempo eles jogavam todo jogo, caralho, isso aqui. Para com isso, cara, para com isso, né? Inclusive, quem conhece o Dé, lá da Rádio Tupi, o Dé falou que muito jogador do Vasco ficou com o gelo estourado, porque tinha um idiota no Vasco, lá para trás, que botava os caras para subirem a escada. O treinamento era subir aquela escada várias vezes, né? É brincadeira, né? Isso é uma conversa que pega os incautos, né? Eu aqui tento derrubar os incautos, né? E parar de fazer esse jogo aí contra, inclusive, a preparação física. Criticar é uma coisa, né? Agora, criticar por criticar, reclamar, né? Tem gente que quando o Vasco ganha, nem abre vídeo, né? Ou então abre vídeo para falar assim, não, porra, foda, é brincadeira, né? Vamos seguindo aqui já para terminar o vídeo, né? Coutinho está nesse mesmo esquema que o Payet, obviamente, né? E para fechar aqui, né? O PH vem fazendo gols e blá blá blá. A minha reclamação com o PH, quem me acompanha aqui, é que do nada ele sai desinvestado igual um maluco, num momento que o time não está organizado, e o Vasco leva a bola nas costas. Não levou com Boa Vista, pô. Do nada ele saiu, pegou a bola, saiu, tentou arrastar, bola nas costas dele,
Souza foi dar combate, a gente já lembra daquele gol lá, falhou. Gol lá do Zé Vitor contra o Vasco, né? E depois a gente foi empatar a duras penas lá, com um gol de cabeça, né? Não vou lembrar nem agora quem fez o gol de cabeça. Então, para fechar aqui, né? PH e Piton tem que ser aqueles caras que jogam com regularidade. Saber a hora de subir, né? Apoiar com consistência. E não sair desembestado, né? No momento que o time não esteja pronto para que haja as coberturas, para que haja cobertura, né? Não fica complicado. E para fechar aqui, realmente tem que verificar essa situação aí. O time tem que estar equilibrado, né? E tem um boneco em campo, que seria o capitão, que não é só para falar com o juiz, não. É para olhar também o posicionamento. Volta para cá, tá, tem buraco aqui e tal. O capitão sempre fez isso, né? Mas agora parece que os capitães só servem para reclamar, né? Para conversar com o juiz e para peitar o outro oponente. Na época áurea do futebol, era o quê? O capitão também comandava em campo, né? Dava uma organizada nos buracos e tal, mandava o cara voltar e tal, dava esporro, né? Vamos ver se com o tempo isso aí acontece no Vasco, né? Porque o Vasco é um time que tem que se organizar com o que está aí. Não tem muita coisa não, né? Não tem atacante. E eu já vou soltar um vídeo sobre atacantes aí, né? Sobre essa nova onda de fakes, né? Se gostou do meu comentário aqui, se inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você recebe meus vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.